Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV e daqui a pouco nossa Roda da Fofoca, vocês sabem, com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos também aqui conosco, tá? Mas a nossa primeira página de hoje é um desdobramento desse assunto que continua fervendo nas redes sociais, aí na internet, sobre a Letícia Almeida, não é? Essa garota que já trabalhou em Malhação, como vocês sabem. Aliás, trabalhou em Meu Pedacinho de Chão, fez a minissérie Dois Irmãos e realmente se viu nas manchetes, não pelo seu trabalho, mas pela sua vida pessoal, que de repente ela namorou 3 pessoas, engravidou, não sabia qual dos 3 seria o pai, veio o exame de DNA, deixou tudo esclarecido, mas agora a história é muito mais complicada do que já era antes, né? Porque é uma trama que se enreda através de uma família, porque o pai, não é, do bebê, o verdadeiro pai, pensava que era um, depois era outro, e o verdadeiro pai é cunhado e tem concunhada. Olha, é um balaio de gato que ontem a gente explicou direitinho aqui, hoje a gente vai explicar de novo, mas o problema é o seguinte, né? A Sara, que é a atual mulher do Jonathan, que é o pai do bebê, resolveu falar e diz que perdoa, que tá tudo ok. O sogro, não é, do Jonathan, o pai da Sara, resolveu contar outros detalhes muito cabeludos dessa história. Inclusive que a Sara teria falsificado um exame de DNA, dizendo que o pai do bebê seria o Saulo, com quem ela estava na época, mas tinha brigado, tinham ficado um pouco separados, aí ela foi lá e transou com o Jonathan, não é? Que era o marido da irmã do Saulo, ou seja, era cunhado dela, e parece que foi enquanto a Sara dormia. A história vai ficando tão cabeluda, gente, que aí você começa a falar, nossa, quanta gente, e faltou vergonha, né, para muitos aí nessa história, porque realmente acabou virando uma coisa com uma pitada de promiscuidade, na verdade. Não se respeitou limites ali, não houve um momentinho que se parasse para pensar e não se cedesse aos impulsos. E o pior de tudo é que pinta uma criança nessa história, né? Nem esse cuidado tiveram, na verdade. E aqui nenhum julgamento, só uma opinião em relação a quem está cobrindo o fato, e você vai recebendo as informações e vai ficando mais espantada ainda diante de uma trama como essa, que nem em novela a gente tem visto tanto, né? Mas é realmente a vida, a arte imita a vida, mas nem nesse sentido aí tão mais complicado que de qualquer obra de ficção. Nós vamos inclusive para o Rio de Janeiro com o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, é o novo colunista aqui do nosso programa, como a gente contou para vocês, e ele tem mais detalhes dessa história que inclusive virou manchete de jornal hoje, pela segunda vez aqui do Jornal Extra, e essa manchete chocou as pessoas. Cantor engravidou a cunhada com a mulher dormindo no quarto ao lado. Aqui você vê a atriz, não é? A Letícia, aqui você vê a Sara, que está grávida do 2º filho já, e aqui é o Jonathan, o pai da criança, e ele que transou com a própria cunhada na casa em que ele vivia com a mulher dele. E aí, daqui a pouquinho, o depoimento do sogro também, não é? Do pai da Sara, dizendo, ele conta mais detalhes dessa história, que torna tudo mais de arrepiar mesmo, da gente ficar de cabelo em pé. Bom, vamos conversar com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, onde essa história se desenrola, e vamos ver quais são esses novos detalhes que estão provocando aí o maior comentário, fazendo a história ferver ainda mais. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia Abraão. Boa tarde a todos os telespectadores da Tarde é Sua. Um prazer imenso estar aí nesse primeiro sinal aí com vocês, Exatamente. né? Aproveito para cumprimentar também meus colegas que estão aí junto com você, Sônia. Ok, então, Alessandro. Me fala uma coisa, essa história ferveu ainda mais por conta do depoimento do sogro, é exatamente isso, não é? Ele é um verdade. pastor... É verdade, Sônia. Essas declarações hoje do pai do Saulo e da Sara juntam as peças, né, nesse tabuleiro, né, de como essa confusão foi iniciada, né, e como ela está hoje, né.
Ele conta o seguinte, Sônia, que sempre foi uma relação muito tumultuada entre a Letícia e o Saulo, e era uma relação marcada por muitas idas e vindas. E num desses momentos, o Saulo teria ido para Brasília fazer um show e teria chegado uma informação na Letícia de que ele estaria se engraçando para cima de alguém, de gracinha com alguma menina lá em Brasília. Ela não estava com ele na época, né? Estava nesse momento entre idas e vindas, mas teria ficado angustiada e por isso foi à casa da cunhada para desabafar. Com cunhado, né? Isso, para desabafar. E chegando lá, o Jonathan estava tomando um vinho com os amigos, fazendo um som, que ele é músico, a Sara estava participando ali da conversa. Ela desabafou, contou as angústias, recebeu os conselhos dos dois. E a Sara estava esperando o primeiro filho do Jonathan nessa época. Nossa. Então, como ela estava grávida do primeiro filho do Jonathan, ela achou por bem se recolher antes e dormir antes, porque estava com a barriga, estava um pouco indisposta, e foi para o quarto dormir. E aí, Sônia Abraão, é nesse momento que ela deixa os dois à vontade e ocorre a traição. Sim. Enquanto ela estava dormindo no quarto, grávida do primeiro filho do Jonathan, o Jonathan e a Letícia não seguram esse impulso, né? E acontece a traição ali embaixo da vista da própria Sara, né? Sim. Como que esse caso vem à tona? Quando Saulo chega de viagem, essa relação entre ele e a Sara ainda não estava restabelecida. Poucos dias depois, ela apareceu na casa do Saulo, dando conta que estava grávida dele, dando a notícia que ele seria pai. Né? E o que acontece? Nesse momento, o Saulo, sensibilizado, né, com a paternidade, acaba reatando o laço com a Letícia, traz ela novamente para dentro da casa deles, ela tem a criança, ele tira foto na maternidade ao lado da criança, registra a paternidade da criança no cartório. E aí, como você muito bem pontuou ontem no programa, Sônia, quem tem bons fãs acabam tendo tudo, né? Claro. Porque os fãs começaram a desconfiar dessa paternidade e começaram a bombardear o Saulo com muitas mensagens relatando outros casos que a Letícia havia tido durante essas idas e vindas, né? Com a pulga atrás da orelha, o Saulo resolveu solicitar um exame de DNA que a Letícia recebeu por e-mail. Este resultado chega por e-mail. E aí que entra o bafão da história. O pai do Saulo diz que a Letícia repassa o resultado desse exame de DNA por e-mail de uma forma fraudada, apontando que esse resultado fosse positivo, que o Saulo seria o pai dessa criança. E aí entra, Sônia, um dado curioso também sobre essa história. O sexto sentido de mãe. Sim. Nesse momento, a mãe do Saulo cobra que ele vá pessoalmente no laboratório ter uma cópia desse exame de DNA. Claro. E eles vão, o Saulo vai com a mãe da Letícia, com a mãe dele no laboratório e, para surpresa... Oi? Vamos ver. Caiu a ligação. Agora já voltou. Já voltou aí para vocês? Para surpresa, já o Alessandro Lobianco volta. O resultado no original do exame de DNA dava negativo. Então, o Saulo não era o pai do bebê, não era o pai da pequena Madalena. E aí que a coisa ficou muito séria realmente, não é? Agora, a Letícia quer tirar o nome do Saulo da certidão, quer registrar com o nome do Jonathan, que aí ele fez também o exame de DNA e comprovou que ele era, de fato, o pai do bebê. E não se sabe em que pé está mais essa situação, porque pelo Saulo não tiraria. Ele se apegou à criança, ele se sente o pai da criança, mas se o verdadeiro pai está aí, quer assumir a paternidade, porque o Jonathan não está se negando a assumir a paternidade. Ele, inclusive, também deu entrevista, disse que vai honrar
o seu compromisso como pai. E isso, pelo menos, é uma coisa digna, não é? De ser feita a partir do momento que eles perderam qualquer estribeira, qualquer limite ali de fazer uma coisa dessas dentro da casa, com a mulher, né, grávida, que tinha ido dormir, a outra está infeliz, ele vai e consola a Letícia na cama. E aí pinta uma gravidez, quer dizer, foi um bololô danado nessa história. E esses desdobramentos e essa história da fraude do exame de DNA, que por enquanto está na boca do pai do Saulo e da Sara, que é a mulher do Jonathan, com quem ele traiu a Letícia, né? Aí é que a coisa complica de verdade, porque a Letícia passa um resultado de exame de DNA por e-mail, dando como positivo. A mãe do Saulo achou muito estranho, vamos no laboratório. E o exame original dava que ele não era o pai. E isso fica comprovado a partir do momento que o Jonathan faz o exame e dá positivo, ele é mesmo o pai da criança. Então é uma história com tantas nuances e com uma trama tão complicada e que, sei lá, vendo de fora, não é? Parece que realmente foi muita imaturidade, muita irresponsabilidade, muito instinto à flor da pele, sem parar para pensar nas consequências, e isso acabou virando manchete dos jornais, virando escândalo no meio artístico, não é? E o que eu lamento apenas é que tem uma pequenininha no meio da história. A gente espera que, claro, ele honre a palavra como pai, ele já tem um filho com a Sara, o outro está a caminho, ela diz que perdoa tudo, aí é decisão de cada um, né? Ela que viveu com ele, ela que sentiu na pele essa situação, essa traição, então realmente é um direito dela. A gente pode até achar estranho, mas é um direito dela mesmo, porque ela está esperando o segundo bebê e deve, claro, se aproximar da sobrinha, porque a bebezinha é sobrinha dela, né? Que é a filha dele. Então vai ter aí meio-irmão, sobrinhos, tem uma série de coisas que a gente ainda desmembra, porque é muito complicado. O Alessandro Bianco já voltou direto do Rio de Janeiro, e aí o que se acrescenta, Alessandro? Então, para a gente continuar os detalhes desse caso, no momento em que o Saulo tem consciência que não é o pai, junto à mãe, após o resultado do laboratório, sim, a mãe do Saulo chama a Letícia para conversar e ela foi a primeira a saber da traição. A Letícia conta a verdade, diz que teve esse caso com ela durante a viagem do Saulo, só que a partir dali a presença dela dentro de casa fica insustentável. Sim, claro. Então a família, como já tinha um apreço pela Maria Madalena, ela já tinha nascido, ela já tinha um relacionamento com os avós, a família opta por pagar um flat para ela morar e continuar com essa relação com a criança enquanto esse imbróglio era decidido ali, sim, com a ajuda de um advogado. Certo. E aí entra um detalhe curioso. O pai do Saulo diz que esse acerto desandou quando Saulo começa a ter um affair com uma participante de um ex-reality da MTV. A Letícia teria ficado enciumada, encerrado esse flat, voltado a morar com a mãe, levou a criança e ali aquele contato entre a criança e a família foi interrompido. Certo. Né? Eles alegam que ficaram muito tristes, ficaram sem contato com a criança, e que passaram a resolver isso de uma forma realmente judicial. Uhum. E poucos dias depois que ela sai da casa, vai morar com a mãe, leva a criança, ela resolve, não se sabe se por ciúme ou para tumultuar a vida do Saulo, né, porque em decorrência desse novo affair, ela torna público no Instagram que a verdadeira paternidade era do Jonathan, né? E aí começou o escândalo, né? E aí começa o escândalo, né? Agora, como você bem frisou, Sônia, a Sara tá grávida de um segundo filho do Jonathan. Sim. É inegável que essa criança tem que ter um relacionamento com a irmã, né? Uhum. São irmãos, precisam conviver. É óbvio que vão ser conhecedores da história deles, porque hoje tudo está na internet, eles vão ler, vão saber. Uhum. Não podemos mudar o passado, né? Mas podemos construir um futuro melhor. Então, claro, a gente deseja que realmente essa família aí se acerte para que isso não afete realmente o crescimento e a relação dessas duas crianças,
3 crianças no caso, né? Sim. Que realmente não tem nada a ver com essa confusão, é o que a gente deseja. Depois, né, com o que vem aí, o reflexo da atitude dos adultos inconsequentes, é o mínimo que eu posso dizer em relação a esse tipo de coisa. Eu só queria saber, já foi tirado o nome do Saulo da certidão de nascimento da Maria Madalena? O Jonathan já registrou? Como é que fica essa história? Já está, a gente já confirmou que já há um processo em curso, tá? A Letícia Almeida já ingressou na justiça pedindo a retirada do nome do Saulo na certidão de nascimento para colocar o nome do Jonathan. Certo. Já tem um advogado da família do Saulo que já recebeu essa notificação e já está dando todos os trâmites para que essa troca ocorra o mais rápido possível. A previsão é que em pouquíssimos dias, no papel, essa questão já esteja resolvida, né? E a gente espera que essa confusão também seja mais amena fora do ambiente jurídico, né, Sônia? Claro, né? E da mídia também. Nós estamos aqui com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, o Felipe Campos também, lá na central de notícias dele. Vamos ver se eles têm perguntas a esse respeito para você, tá? Diga. Ô, Alessandro, seja bem-vindo. Boa tarde, Boa tarde, boa tarde, Sônia Branco. É que essa história é uma história tão maluca tão que você fala assim, cabeluda. não é possível, eu não estou conseguindo entender da onde. Mas o Alessandro, com essas informações, ele acabou matando o X da questão que eu tinha. Como é que começaram a descobrir que o Jonathan seria o pai e não o Saulo? A Letícia publicou o resultado, né? Agora, ela contou a verdade. Mas os fãs do bastidor, eles começaram a fazer barulho. A gente comentou aqui, os fãs começaram a notar a semelhança, não foi isso mesmo, Alessandro? E foram alertando e falando para o Saulo que ela tinha tido outros namoros por aí, E né? aí, Sônia, e nesse momento que entra também uma quarta pessoa na história. Não. Chama o Ratinho. Pelo amor de Deus, mais... Não, que nós já citamos ontem, que é o Pablo Moraes, o ex-namorado da Anitta. Sim, verdade. Foram 3 namoros, assim, mais ou menos na sequência, por isso que deu a confusão de não saber direito quem seria o pai da criança, né? Aí, ó, é muita gente. Muita gente. É muita gente Essa envolvida. manchete está acompanhada, inclusive, da reportagem na coluna aqui do Leonardo Ferreira, também no Jornal Extra. Ex-sogro de atriz revela bastidores da história, tá? E é isso que acontece. Um infográfico ali. Tem um mapa, olha, vamos mostrar Quem não entendeu, o mapa eu já vi aqui. esse mapa de ponta Você viu cabeça. esse mapa de ponta cabeça? Mas ele é assim para vocês entenderem essa história. Olha, tá aqui no Jornal O Extra. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, olha. Entenda o caso. Prepara a cabeça, tá? Vai. Então tá aqui. A Sara Pôncio, ex-cunhada, irmã do Saulo, né? O Jonathan Couto, a Letícia Almeida, o Saulo Pôncio e o Pablo Moraes tiveram um relacionamento com a Letícia Almeida. Ele não é o pai, nenhum nem outro, nem o Saulo, nem o Pablo. A Letícia teve um relacionamento com o Jonathan Couto, não é? Que é casado com a Sandra Pôncio. Ele é o pai do bebê, o pai da Madalena, que nasceu do relacionamento dele com a Letícia. É isso. Dá para entender? É difícil. É igual a gente tem naquelas novelas, tipo @maridos. Mais ou menos. Olha aqui tem mais um pouco, quem sabe vocês consigam entender. Letícia Almeida atuou na novela Meu Pedacinho de Chão, teve um romance de idas e vindas com Saulo Pôncio, da dupla 144K. Entre as separações, Letícia se envolveu com Pablo Moraes, modelo e ator, atualmente no ar em Segundo Sol, durante 3 meses. Com o término da relação, voltou para o Saulo, descobriu uma gravidez e o rapper assumiu a paternidade. Saulo é irmão de Sara Pôncio, digital influencer, que é casada com Jonathan Couto, ex-integrante da banda P9. Em fevereiro desse ano, nasceu Madalena, filha da Letícia. Em junho, Saulo divulgou que não era pai da criança. Pablo Moraes também fez o teste de DNA, que também deu negativo. Em agosto, Letícia revelou que o pai da criança é Jonathan Couto, seu ex-concunhado. O cantor já é pai de um filho do relacionamento com
com Sara, que está grávida de uma segunda criança também do Jonathan. Vai gostar de ser pai assim lá longe. E 3 pequenininhos de uma tacada só, né? Que coisa mais incrível isso, Que viu? situação. E eles falaram que o culpado de tudo isso foi o vinho. É verdade. Eles tomaram vinho. Tomaram vinho. E aí, o que aconteceu? Ela estava deprê por causa do Saulo lá em Brasília, que estaria saindo com alguma menina. Aí ela transa com o marido da cunhada, né? E ele transa realmente na casa dele, ao lado da mulher que está grávida, e resolveu ir dormir por conta da gravidez, para repousar, para cuidar. Ai. Diga, Elias. Não entendi nada até agora. Se cair no vestibular, se cair em concurso público, eu vou ser reprovado. É verdade. Pode ser até para assinalar alternativas, que vai dar confusão do mesmo jeito, Pra né? entender essa história, a gente tem que tomar uma tacinha? Não, obrigada. Porque é difícil entender. Complicado. Mesmo, viu? difícil. O Alessandro já voltou. Você tem pergunta para ele? Não, eu queria saber até do Alessandro, do histórico dos dois, da Letícia e do Jonathan, se realmente a culpa é do vinho ou se eles têm algum histórico de pular cerca, sei lá, né? Vai saber. Vai complicar mais essa história ainda. Mais complicado. Fala, Alessandro. Olha, a princípio eles dizem que a culpa é do vinho, mas a gente sabe, e eu até antes de cair a minha ligação eu estava citando, que teve um quarto envolvido nessa história. É verdade. Que mostra que talvez esse histórico possa ser mais presente, né? Esse histórico tumultuado do que a gente imagina. Porque naquele momento que os fãs começam a questionar a paternidade para o Saulo, o Pablo Moraes, que é ex-namorado da Anitta, ele se antecipa e corre para um laboratório para fazer um exame de DNA também. Para falar, olha, meu não é. Então isso demonstra que realmente tem um histórico aí que não é tão simples quanto a gente pensa, Sônia. Exatamente. Olha, eu acredito muito no que eu falei aqui ontem. O corpo da mulher, ela tem pleno direito de fazer com ele o que ela quiser. Levar uma vida sexual, amorosa, movimentadíssima. É uma questão de opção de cada um, de momento de vida de cada um. Até aí, ponto. Mas eu acho que responsabilidade em relação a essa sua vida é fundamental. Mas são muito jovens. De pequeno que se torce pepino, meus. Em algum momento da vida você tem que acordar, tem que começar a criar responsabilidade sobre a sua própria vida e sobre a vida de quem você pode meter nessas histórias, que no caso é de filho. Então, se tem uma vida sexual movimentada, se está feliz assim, ok. Agora, se você não se cuida, não usa um contraceptivo, ou sei lá, alguma coisa que você tenha em mente, não uma gravidez, aí já passa a ser responsabilidade. Se você é casado, se você está dentro da sua casa com sua mulher esperando um filho seu, você por uma taça de vinho vai transar com a sua cunhada dentro da sua casa, só faltou deitar na mesma cama da mulher, aí é falta de vergonha mesmo, é falta de respeito mesmo, vai além da imaturidade e da inconsequência. Me desculpe, mas eu acho que é o tipo de coisa muito difícil. A Sara precisa amar muito para poder perdoar. É a opção dela também, a gente respeita completamente, mesmo porque, graças a Deus, a gente não faz parte dessa história. Mas que isso não é só uma coisa, acontece, de repente, mas pintou, a carne é fraca, não sei o quê. Não, carne pode ser fraca, o instinto tá, mas eu acho que a gente tem limites, a gente tem freios morais também, que possam, inclusive, nos livrar de situações tão delicadas quanto essa, que vão refletir naqueles que estão vindo aí por conta de atitudes nossas, ou seja, crianças que não tem nada a ver com essa história e que a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Espero que seja tudo bem, mas que começar, pelo menos depois dessa pancada, a amadurecer, a assumir responsabilidades, que pelo jeito eles estão assumindo. O Saulo tinha sido até legal registrar, não é? Ele achava até que a filha fosse dele, mas continuar a querer ver a menina, quer dizer, se estabeleceu realmente um laço de afeto. Aí ele gosta da criança, mas olha aí ela, ficou invocada, porque depois ele estava recompondo a vida sentimental dele, saiu do flat, levou a menina embora, não quer mais contato. É complicado ver como a criança acaba se tornando uma peça num jogo sentimental muito irresponsável, muito perigoso, muito delicado. Então está na hora de todo mundo parar, né, sentar,
botar os parafusos no lugar, tocar essa história daqui para frente de uma maneira adulta, gente. Adulta quer dizer com responsabilidade, pensando não só em vocês, mas nos que estão aí, não é? Afinal, a Sara está esperando mais um bebê e para ela não deve ter sido nada fácil essa história, assim como não foi para o pai dela e pai do Saulo, né? Eles são irmãos, ver os filhos numa situação como essa. Então é tudo muito complicado. A partir do momento que passa a ser uma história pública e todo mundo mete a colher, não é? A gente dá pitaco mesmo, é público. Isso acaba sendo uma checagem de comportamento, na verdade, não é? Se reanalisa, se bota na balança de novo todos os nossos pesos, valores, medidas com os quais a gente, né, pauta a nossa vida. Então isso mexe realmente com todo mundo, não é de graça que fica se falando nesse tipo de coisa, é porque, né, eu já falei, nós não somos ilha, nós somos espelhos, então é sempre vendo, e se eu tivesse no lugar daquele, o que eu teria feito? Nossa, mas será que é assim? Será que o que eu estou pensando é que é muito conservador, é muito chato, é muito, né, como é que eu vou falar assim, opressor? Então, todas essas coisas vêm à tona, tanto que capta a atenção das pessoas da maneira como esse caso, que era de rede social, acabou se tornando um caso aí para o Brasil inteiro, através de jornais, revistas e das TVs abertas também. No Rio, a repercussão está imensa, não está, Alessandro? A repercussão aqui realmente é muito grande. Os fãs, né, estão muito acalorados com essa notícia que veio à tona hoje, de que a traição ocorreu ali embaixo da própria vista ali da Sara. Então a gente espera que realmente essa família consiga, né, colocar um ponto final nessa história para essas crianças viverem em harmonia, né? E como vocês bem salientaram ontem, Sônia, viva o exame de DNA, né? Porque se não fosse isso, né? Talvez esse e tantos outros casos. É verdade, o Vlad deu a dica e ele estava completamente certo. Tá certo, então. Obrigada, Alessandro Lobianco. Até a próxima informação, tá certo? Beijo para você, beijo para o Rio de Janeiro, viu? Olha aqui, ontem conversei com o Carlos Alberto de Nobre, que ele me ligou, né? Ele viu que a gente estava comentando aqui, quer dizer, ele nem viu, contaram para ele que ele estava gravando a praça, veja só, mesmo com todo o choque, com todo o trauma da notícia do acidente do filho, de ver o filho numa UTI. Ele ficou com o João Vitor até 1h da tarde por aí na UTI do Hospital Sírio-Libanês ontem, e ele foi embora para o SBT para gravar a praça, porque ele disse que isso ele aprendeu com o pai dele, com o velho Manuel de Nóbrega. Compromisso é compromisso, aquela história, o show tem que continuar. Tinha toda uma equipe, todo um elenco esperando por ele. Ele foi, mas ele falou que ele botou o pé no SBT e todo mundo, pelo amor de Deus, Carlos Alberto, o que você está fazendo aqui? Volta para o hospital, vai para casa, fica do lado do seu filho. Todo mundo queria que ele fosse embora, né? Para ele poder, pelo menos, assimilar também uma situação tão delicada quanto essa, porque ele disse que ele estava destruído realmente de ver um filho na UTI, que ele falou, um jovem, né? Tão cheio de vida, de energia como são os jovens, um garoto que com 18 anos já entrou em 2 faculdades, uma delas a GV, a Getúlio Vargas, para vocês terem uma ideia, né? Ele é um filho que dá muito orgulho, inclusive, a esse pai, mas não, ele foi gravar a praça. Ele disse que para ele conseguir gravar, ontem ele começou pelos personagens onde ele não tem tanto texto, tipo Paulinho Gogol, Matheus Ceará, né? E outros que fazem mais sozinho, ele fica ali de apoio do que ele está falando. Aí quando ele já tinha relaxado um pouco mais, e aí era a parte dele mesmo, muito atuante com outros personagens, aí ele gravou, e ele gravou até o final, que ele disse que ele ligou para o filho e falou, muito obrigada, porque você me provou que eu sou um excelente profissional, que eu consegui gravar a praça. E ele disse que foi um ótimo programa, vocês vão ver aí na próxima quinta-feira, né, da outra semana, ou será que foi a de hoje? Não, já é da outra semana. E aí é que ele contou, ou ele me contou realmente o que tinha acontecido. Na verdade, essa história começou a rolar na quinta-feira da semana passada, que foi quando aconteceu o jogo de futebol. E o João Vitor, ele não chegou a levar o tombo, como se pensou inicialmente. Ele, na verdade, jogou todo o peso do corpo de um lado, não é? Desse lado
que é aqui? Direito. Do lado direito, para não cair. E foi quando ele sentiu uma fisgada e ouviu como se fosse um barulho, ele conseguiu não cair. Mas nessa daí, ele torceu toda a musculatura, não é? E houve esse trauma que, na hora, nada. Né? Foi para casa, estava sentindo um incômodo, uma coisa assim, e a dor veio aumentando e foi dando mais sinais durante o final de semana. Isso foi na quinta, na sexta mais ou menos, no sábado mais ou menos, e aí já precisou ir para o hospital, ele foi para o Albert Einstein primeiro, como o Vlad contou aqui. Ele já tinha sido medicado com anti-inflamatório pela própria Renata, mulher do Carlos Alberto, que é médica, como vocês sabem, deu uma aliviada, levaram para o hospital, falaram que ele tinha sido muito bem medicado pela Renata, que o procedimento era esse mesmo, tomar o anti-inflamatório, repouso e tudo bem, voltou para casa. E quando ele voltou para casa, aí a situação começou a se complicar. E aí realmente foi quando chamaram a ambulância e o levaram, ele foi de ambulância para o Hospital Sírio-Libanês. O Carlos Alberto me falou que na ambulância o João Vitor ainda estava, sabe, sem dor, sem essa dor insuportável, que diz que não chegou a acontecer nesse nível porque ele foi medicado, tanto que ele tirou foto dele na maca, dentro da ambulância, ele ainda ficou zoando com a situação até chegar no hospital. Chegando no hospital, aí todos os exames feitos, se constatou aquilo que a gente viu aqui, falamos aqui, que houve sim, não é, um trauma que provocou sangramento. E o X da questão começou na história do sangramento. O sangramento, ele provoca tipo um coágulo, um hematoma. Se aquilo se expande, dá dormência nas pernas, não é? E andar fica uma coisa meio complicada. E isso era um problema. Aí foi chamado um super ortopedista, ele disse que teve 2, 3, todo mundo examinando. E antes desse super ortopedista chegar, havia aconselhado a fazer um procedimento cirúrgico para tirar esse sangramento, para parar com isso, tirar esse coágulo, né? Para evitar que ele se expandisse, porque aí a situação poderia virar uma situação de risco. O super ortopedista falou assim: olha, seu filho tem 18 anos, o meu tem 19. Se fosse o meu filho, eu diria não faça. Então decida. Aí, claro que o Carlos Alberto falou, não faz. Aí o que foi dito é o seguinte: o corpo, como ele é muito jovem, deve absorver esse sangramento e ele não vai se expandir a ponto de atingir os nervos da região ou obstruir a circulação. Então agora é esperar mesmo até o organismo ir absorvendo esse sangue parado, fruto desse trauma, nesse jogo de futebol. Por isso que o Carlos acha que o João Vitor pode ficar aí no hospital mais uns 3 dias e na UTI, sim, né? Porque é minuto a minuto aí controlando se esse coágulo não vai se ampliando, porque se ele começar a aumentar, aí sim vai para o procedimento cirúrgico e já corta o mal pela raiz. Mas podendo evitar esse tipo de cirurgia, melhor. Então por isso que ele está na UTI, porque aí ele fica monitorado 24 horas por dia, aumentou qualquer coisa, se resolve dessa maneira. Se não, deixa ele diminuir, né? Volta para casa e aí entra no processo de tratamento que vai incluir a medicação e fisioterapia intensa, porque realmente a torção que ele deu, né? O trauma que ele colocou em cima da parte óssea foi uma coisa muito forte. Tudo para não cair. Talvez tivesse sido melhor ele ter caído, que era o que a gente mais temia ontem, o tombo. Foi pior não ter caído, né? Naquele momento do nervoso, talvez a Andrea não tenha conseguido explicar, né? Sim, o passo a passo eles de não como tinham, aconteceu. as informações também, quando ela passou as informações também, não havia o resultado dos exames. Exatamente. Não havia esse tipo de solução ou não solução, de alternativas que a família pudesse escolher em relação a isso. Mas ele está bem, ele está sem dor, completamente estabilizado, mais tranquilo emocionalmente também o João Vitor e toda a família agora esperando a situação realmente assentar aí, que é o que deve acontecer, mas ele fica mais um pouco, talvez até o final da semana,
pelo menos ontem, era essa a expectativa, não é? Pelo menos até o final de semana, aí ele tem alta e aí ele parte para essa outra etapa do tratamento. E ontem ele disse que aí ele ia dormir, entendeu? Aí ele ia tentar desmaiar, dormir, porque ele realmente ficou destruído. É o que ele falou. Ele não tinha conseguido, isso ontem, acho que era umas 10, 11 da noite, ele não tinha conseguido chorar ainda. Ele estava com todo aquele choque, né, parado aqui na garganta. Ele falou, não passa daqui. Eu não consegui chorar, mas acho que relaxando agora, descansando, dormindo, tudo isso vai sair de mim. E a gente espera que tenha saído de verdade, né, Carlos Alberto? Que tudo vai se resolver, com certeza, da melhor maneira possível. Vai dar tudo certo. E é exatamente isso que traz o comunicado da assessoria de imprensa da Andréa de Nóbrega. Sim. Diz o seguinte, ó, o João Vitor está bem e passou a noite sem dores. A equipe médica continua fazendo alguns exames. Ele está em observação para ver se o corpo absorve o coágulo de sangue. É isso mesmo. E já está agendado para o sábado uma nova ressonância para avaliar como o quadro está evoluindo. Pode saber que ele não está sentindo dores, né? E está tudo bem. É, exatamente. As dores, né? Ele está medicado, não tem. E aí, vamos aguardar. Sábado, então, a nova ressonância. Se já se notar que teve uma sensível redução, né, desse sangramento, do coágulo que o sangramento deixou, aí provavelmente ele possa ir para casa e completar o tratamento em casa. Felipe Campos, boa tarde, querido? Sônia. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa gente. tarde para vocês. Pois é, né? Eu acho que o mais importante acho que foi feito. Ele foi para casa, ele foi para o hospital, ele foi medicado, as coisas estão caminhando de acordo, na mão de excelentes médicos. E eu acho que é isso que vale a pena, entendeu? É ele ficar bem, independente do que tenha ocorrido, ele estando tranquilo é o que importa. Tanto a mãe quanto o pai, os dois também mantendo a tranquilidade, aí as coisas acontecem e ficam mais fácil de cuidar, né? Com toda certeza, né, Felipe? Olha, as pessoas também perguntando sobre o estado de saúde do Sérgio Reis, porque estão os dois no mesmo hospital, né? O João Vitor, o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, e o Sérgio Reis, que deu entrada primeiro, né? E para fazer o processo da ablação, para acabar com a arritmia do coração. Olha aí as imagens exclusivas do nosso programa dele dentro do próprio hospital, no dia seguinte ou 2 dias depois da ablação, lá no caixa eletrônico, de pijama, roupão, mas ele desceu para ir até o caixa eletrônico tirar uma graninha. Então, daqui a pouco, o Bruno já está lá em frente ao hospital, a gente vai ter mais informações, porque já se sabe, inclusive, qual foi o problema de pulmão que fez com que o Sérgio ficasse mais tempo no hospital do que os 3 dias previstos depois de uma ablação. Vamos ver se o Bruno Talmo tem essas informações para a gente. Boa tarde, Bruno. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo em casa que nos acompanha. Exatamente, Sônia Abrão, no dia 1º de agosto, no dia 1º deste mês de agosto, o Sérgio Reis, ele foi internado aqui, né, no Hospital Sírio-Libanês, após sofrer uma arritmia cardíaca. A gente noticiou aqui em primeira mão no A Tarde é Sua, que ele havia passado aí pelo procedimento da ablação, que é o procedimento mais eficiente aí para o tratamento de arritmias cardíacas. Eu dei o histórico de problemas de saúde recentes do Sérgio Reis. Ele passou por 2 operações só neste ano de 2018, ele sofreu um AVC hemorrágico, é um paciente de 78 anos de idade, então é claro que tudo isso gera sempre uma preocupação. No entanto, a gente se recorda, né, Sônia, quando nós estávamos aqui para passar informações a respeito do estado de saúde do Sérgio Reis, o nosso cinegrafista Alessandro Gonçalves fez um flagra exclusivo, ele sacando dinheiro do caixa eletrônico 24 horas aqui do hospital, e nós dissemos naquela oportunidade que havia sim a perspectiva de alta nos próximos dias. No entanto, Sônia Abrão, essa alta médica não aconteceu em função de uma fibrilação atrial. Sim. Ou seja, Sônia Abrão, os batimentos cardíacos do Sérgio Reis estão acelerados. Uma pessoa saudável tem em média aí 80 batimentos cardíacos por minuto e o Sérgio Reis neste momento está com 106 batimentos cardíacos por minuto. Ou seja, o coração do Sérgio Reis está aí um pouco descompensado. Então é claro que os médicos não vão liberá-lo até que os batimentos cardíacos dele voltem à normalidade. Eu conversei agora há pouco, inclusive, também
com a esposa do Sérgio Reis, a Ângela, e ela me disse o seguinte, Sônia Abrão, o Sérgio Reis está muito bem, no entanto ele é muito indisciplinado, Sônia Abrão, tem que puxar a orelha do Sérgio Reis, ele é muito indisciplinado, e, inclusive no pós-internação. E os médicos sabem que depois de uma internação ele costuma se organizar rapidamente e quer voltar a cantar, Sônia Abrão, e os médicos não querem que ele volte a cantar, a fazer shows. Pois não, Sônia? Não, estou falando, ele está com um show adiado, então ele está doido para voltar, cumprir a agenda, voltar à rotina mesmo. Exatamente isso, Sônia Abrão. E a esposa dele, a Ângela, disse que ele não pode voltar a fazer shows nesse momento, pelo menos nesse período de recuperação. Então, tem que puxar a orelha do Sérgio Reis. Eu sei que o público está morrendo de saudades dele, ele está morrendo de saudades do público, mas é uma recomendação médica, ele não teve a alta médica ainda, então ele tem que ficar despreocupado em relação aí às apresentações. Só quando ele sair daqui, quando ele estiver 100% recuperado, ele pode voltar a pensar nisso. Então, como disse a esposa do Sérgio Reis, Sônia Abrão, Sérgio Reis, ó, tem que tomar puxão de orelha até ficar 100% bom, viu, Sônia? É verdade, viu? A gente tem um vídeo onde ele explica tudo o que ele passou, daqui a pouco nós vamos mostrar aí para vocês. Agora, tem um detalhe, como ele teve a arritmia, e quando ele entrou no hospital, ele já estava há um tempinho com o coração descompensado, houve um vazamento da circulação do coração para o pulmão, então foi um pouco de sangue para o pulmão, e isso, né, demanda um cuidado especial, pode virar um trombo lá dentro também, e aí é complicado, aí podia ter que ser outro procedimento cirúrgico a ser feito. Então, por isso que eles foram resolvendo tudo aos poucos, e normalmente depois da ablação, o coração, como a ablação é você por um catéter colocar um raio, né? Deixa eu ver, acho que é o de ultrassom mesmo, e você queima os feixes nervosos a mais que o coração produz, aí ele volta a bater normalmente. Mas é queimadura, não deixa, são pequenas queimaduras, então depois disso o coração está irritadíssimo, então é normal que ele continue acelerado. Até quem vai para a mesa com uma arritmia, que é batimento a menos do que o normal, quando sai de lá o coração está, porque ele está irritado, ele está doido da vida que ele foi queimado. E é isso. E o caso da fibrilação não tem a ver com a arritmia, é uma outra história. As pessoas normalmente têm as duas coisas juntas, a fibrilação atrial, não é? E a arritmia. A fibrilação é que quando tem arritmia, o coração está muito acelerado, normalmente vem a fibrilação, que é o coração, ele treme, ele parece uma gelatina, né? Então é uma sensação muito esquisita, inclusive, gente. Então essa é a fibrilação. Essa fibrilação, se você não cuida dela a tempo, essa fibrilação pode também causar uma morte súbita. E aí toda a atenção tem que ser redobrada. Então fica aí, agora a parte, né, mais delicada já passou, é só a recuperação, depois volta pro show com a corda toda. Né? Ele tá com espírito de garoto, por isso que o coração tá assim acelerado. Quer sacar dinheiro do banco, e só não vai trocar berrante. Vou falar para vocês, está acelerado, mas não está tão acelerado. O coração aguenta muito mais batidas aceleradas, 190, 200. Eu falei para vocês, foi parar na UTI com 212 por minuto. Caramba, quer dizer, Sônia Abrão, meu coração já era uma gelatina mesmo, já era. Você não sentia mais, é tão acelerado que você não sente mais seu coração. É a sensação mais horrível do mundo. Parece que você tem um buraco aqui, que você está vazia aqui, porque a gente não percebe a batida, mas está aqui, né? Então a sua sensação normal, é sempre boa. Mas assim, parece que não bate, que ele parou, é horrível, nossa. E dele não chegou a esse tipo de coisa não, gente. E assim, 106, 110, tá legal nessa fase que ele tá, e a tendência realmente é voltar ao normal. Falou a cardiologista, dele, né? Pode me mandar o diploma. Doutora Sônia Abrão, consulta seu coração. Das 17. Das 15 às 17. Agora eu tô trabalhando, não dá, viu, gente? Depois eu marco as consultas aí, viu? Bom, nosso próximo assunto, o que vocês querem falar aí? Digam aqui para a gente. O VT do Sérgio Reis, é verdade. prometeu. Já tinha me sumido a noção. Vamos lá. Olha o Sérgio aqui, hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Todo monitorado, coração, meu coração descompassou. Se vocês olharem aqui, o monitor está 126 batidas, tem que ser 80. E eu
foi sangue para pulmão, enfim. Estou há 9 dias aqui me tratando, mas preocupado com o nosso show do dia 9 de agosto, aí no Carretão do hoje, 13. né? Mas eu vou voltar. Estou me cuidando, vou sair daqui bom, e vocês fiquem com os seus ingressos, não vai ter mudança de nada, porque eu não posso deixar de cantar para vocês. Dane-se a saúde, mas eu não posso também morrer. Não. O coração de papel é que ele faz comigo. Dia 9 de agosto não vai ter. Logo vocês vão ser avisados e eu irei fazer um show bem gostoso de coração para vocês. Obrigado, viu, gente? Um beijão. Beijo aí, Sérgio. Olha, então o show seria hoje. Esse show que precisou ser adiado em função da internação seria hoje. Por isso que hoje ele está mais agitado, né, Felipe? E assim, ó, e você também precisa fazer esse exame, não é? Eu preciso fazer esse procedimento cirúrgico. Então, é verdade. Pois é. Eu só estou adiando há 7 anos, mais nada. Eu sou bem covardona, gente. Como eu estou sob controle, né? Sempre no médico, essa coisa toda, a gente vai levando. Mas chega uma hora que não dá para enrolar mais, não. Fala. Você faz a roda da fofoca lá. Você vai lá, aí você fala, hoje vocês vão comigo? Vocês vão comigo? Aí nós vamos. A gente faz lá no quarto. Isso. Vamos, o Felipe vai nesse mesmo hospital também, que eu fui lá visitar. É verdade, ele está sempre lá. É verdade, né? E aí o que acontece, Sônia? Eu acho que o Sérgio Reis, ele é um touro. Né? Essa é a grande verdade. Porque ele só teve coisas seríssimas e graças a Deus tá aí, ele supera tudo, né? Ele teve um AVC hemorrágico que não é um dos mais agressivos que nós sabemos. Ele aqui, ó o monitor lá, Felipe, marcando 130. Ó, ali tá 130, né? 130 no monitor. Por quê? Porque ele estava falando, ele estava gravando a mensagem, ele vai se emocionando, aí o coração vai acelerando. Mas acelerou pouco, foi de 126 para 130, mas tá lá. Diga, Felipe. Então, ele tem uma saúde de ferro, ele é um touro, eu acho que ele passou por um dos piores momentos da carreira, que foi justamente quando ele teve o AVC. E aí saiu sem sequela nenhuma, agora tá aí fazendo o tratamento dele, fazendo os procedimentos que precisam ser feitos. E com certeza ele vai sair dessa e, como ele disse, vai tocar o show e vai fazer as coisas acontecerem. Ele é maravilhoso, né? O Sérgio Reis é um dos artistas que eu mais gosto. Também. Ok, olha, hoje, 9 de agosto, o Sérgio não pode fazer o show dele, mas é a volta da Simária aos palcos ao lado da Simone, aqui em São Paulo, no Espaço das Américas. Ela, inclusive, está postando toda hora, assim, muita ansiedade, felicidade pelo reencontro com os fãs e não sei o quê. Enquanto isso, o pessoal está repercutindo, é um bafão que o Felipe vai fazer, aí nós vamos comentar já já, a briga de Simária e Anitta ou da Anitta com a Simária. Não se sabe se é o que veio antes, o ovo ou a galinha. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo disso tudo aí e muito mais, tá? Bom, Felipe Campos, então agora, hora do seu bafão. Chegou! Olha só, quais que vocês querem primeiro? Tem um cardápio aqui. Simária e Anitta. Olha, Simária, gente, o que está acontecendo com Simária e Anitta é a pergunta, é o X da questão, não é verdade? É a pergunta que não quer calar, Sônia Abrão. Olha, o que se sabe é que a Simária foi encontrar com a Anitta para dar um conselho. E de repente nesse conselho, eu acho que a Anitta entendeu tudo ao contrário e meio que virou a cara para as irmãs, assim, tipo, não quero saber de vocês. E assim, inverteu. Agora você vai lá saber qual que foi o conselho, né? Até porque a gente fala, conselho é muito perigoso. Conselho ele deveria ser vendido, não dado, né? Porque nunca ninguém entende da forma como deveria ser, né? Exatamente. E a Simária, ela tá se queixando muito disso na internet, mas a Anitta ainda não se manifestou. E o X da questão é, qual foi esse conselho? Será assim, tipo, não engravida agora, né? Ela acabou de casar, talvez pode... Não foi isso. Não foi, Thiago? Não foi. Você sabe o que foi? Não, me chamou a atenção. Primeiro, assim, eu tenho todas as minhas indiferenças com a Anitta. Somos 2. Não é? Somos 3. Mas eu não posso negar... 4? 4. Mas não posso negar o talento dela, entendeu? E a forma que ela conduz a carreira dela, que essa parte pula, tá.
Mas o que que acontece? O que que acontece? Quando a Simária, ela dá uma declaração pro Gotino e pra Fabíola, que foram entrevistar, ai, não é o meu mundo, não sei o quê. Ah, Simária, em que mundo você vive, entendeu? Não é o meio artístico, não é o show business. Por que agora você vai menosprezar? Ai, não vivo nesse mundo. Poxa, até ontem vocês estavam gravando clipe juntas, fizeram o maior sucesso, foi uma das músicas mais tocadas, e agora como se fosse a fofoca de quinta categoria, eu não sei nem do que vocês estão falando. Para, né? Vamos parar um pouco, colocar um pouco o pé no chão e voltar, entendeu? Não se portar como uma grande deusa da história, porque todo mundo ali está na mesma história. E discutir faz parte do jogo, entendeu? Olha, Eu acho que quem se portou como a grande deusa foi a outra, não foi a Simária. Olha, eu acho que conhecendo assim, se fosse qualquer outro artista, talvez eu também ficaria assim com uma cisma com a Simária, sim. Mas se tratando de Anitta, que nós sabemos que é um rolo compressor, quando um rolo... É rolo compressor, né? Quando a questão é ela na história, ela passa por cima, ela não tá nem aí, ela vai, ela quer virar a Anitta, entendeu? Então ela vai, ela quer estar em Londres. E ela vai e quer sentar na cadeira do México. Então, quando a história é Anitta, eu prefiro me calar, sabe? Sim. Mas eu também, assim, em algumas questões, em algumas atitudes também, até mesmo porque uma história que me deixa muito, que me deixa muito perceptivo, é a questão quando elas deram a entrevista no Bial, que eu me emocionei muito falando sobre a passagem da Simone Simaria, enfim, da pobreza, blá, 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 blá. E aí, e de repente, às vezes na internet eu vejo ela com algumas atitudes que não correspondem justamente com aquilo tudo que ela disse. Mas você viu o jeito que ela deu a entrevista? Vamos ver agora? Você tem? Vamos ver agora. Vocês vão Aí a ver. gente vê, o Thiago tá com ranço e Aí talvez vocês vão ele ver. tenha razão. Mas quem a gente vê bancando a deusa é outra, as três não têm é a pavio curto. Simária. As três têm mesmo. Vamos ver agora, vamos lá. Foi eu sozinha, minha irmã, como de sempre, está sempre comigo. Nós fomos até ela para dar um conselho que nós gostaríamos que alguém nos desse esse conselho. E eu não sei porquê, não sei o que aconteceu. Se ela, depois parece que, segundo o povo, não sei se foi ela que falou, quem foi que falou, porque como eu te digo, eu não acompanho, meu mundo é outro. É como se a gente tivesse brigado. Mas nunca na vida a gente brigou com a Anitta. Nunca na vida. Mas que conselho foi? Na vida. Amiga, sua louca, peraí. Eu só queria dizer uma coisa pra Anitta. Amiga, se a gente falou alguma coisa que sei lá, talvez eu tenha falado alguma coisa que tenha te deixado chateada, pode me chamar. Pode vir até a mim e dizer o que você sente. Porque eu não sei o que foi que talvez eu tenha dito pra você, que você tenha ficado chateada comigo. Eu tô dizendo isso com a maior humildade do mundo. Tá aí, esse ponto. A Anitta se pronunciou, dizendo que houve sim alguma coisa que ela também não quis especificar, não contou com que história de conselho é esse. Quem sabe parar de factoide, né? De ficar fabricando notícia, pode ser por aí, menina, cuidado, né? guarda mais um pouco seu dinheiro, não gasta tanto assim, entendeu? O dinheiro é dela, mas ela tá trabalhando. Então, mas daí Mas realmente aí- ela fica brava. Mas né? a Anitta também deixou claro que tá tudo resolvido. Passou Elas lá, e ela aqui, pronto. acabou, É né? cada uma no seu mundo, né, Thiago? Mas olha, Simária, me conta qual é o mundo que você vive, meu amor, que eu não sei qual é que é. É porque assim parece um desprezo. Ai, não, a gente vive em mundos diferentes. Não entendi, eu não entendi. Porque assim, fazem parte do show business, sim. Não dá pra falar que é um sertanejo universitário, porque elas são oriundas do forró, que eu adoro também. E é um ritmo pop que é dançante. A Anitta também não dá pra falar que é funk mais, porque não é só funk, é pop. Então assim, para com isso, né? Fala, ó, eu dei uma opinião, eu falei que era isso. Ai, não sei se foi eu, se foi minha irmã. Para. É porque ela falou que ela não foi sozinha, ela foi ao lado da Simone. Mas contar o que o público quer saber, nada ninguém tão grave contou. assim que não possa falar de uma vez. Fala logo, já resolve essa história. De qualquer maneira, se tiver que falar em humildade aí, eu sou as meninas, sou as Simoneses, não quero nem saber. Você não, né?
Olha, a Simária e a Anitta, elas estão juntas no mesmo bar. Afundou, né? Bom, já tem mais bafão do Felipe Campos aí. Ele tem um monte de coisa sobre o casamento da Camila Queiroz, que como a gente avisou, não era ontem coisa nenhuma. A gente falou, tem boi nessa linha aí, né? É dia 25 agora, mas tem novidade, já o Felipe conta pra gente. Gente, olha, deixa eu falar aqui pra vocês, porque teve o casamento da Fabíola Gadelha, lembra? Entre os convidados, tinha uma convidada muito famosa, que é a Silvia Design, acompanhada deste rapaz, cantor sertanejo, né? E lá, e nós aqui também falamos, todo mundo achou que eles fossem namorados e não quisessem assumir. E nós estávamos certos, porque eles são namorados. E vocês vão ver a Silvia Design assumindo em primeira mão essa história com a nossa repórter Cintia Lima. Vamos aí, lá. ó. Sônia Abrão hoje tem namoro assumido no Tarde é Sua. Lembra que no casamento da Fabíola Gadelha, a Silvia Designer muito bem acompanhada do cantor Luan, mas ali ela negou. Negou qualquer relacionamento, mas o Felipe Campos disse que tinha um terê-tê-tê. Bem, a partir de agora vocês vão ver que existe namoro sim. 2 meses de um relacionamento com direito até a um pouco mais. Confira. Sônia Abrão, Felipe Campos, porque ele vai dizer que aquele rapaz lindo que cantou na nossa matéria do casamento da Gadelha, você nos enganou e ele disse que é seu namorado sim. Já tô pegando logo no pé. Não tem nem como mentir. Ai, Felipe Campos, eu te mato. A Sônia toda bonitinha lá, toda delicada, né? E aí o Felipe Campos me sai com essa que é meu namorado. Gente. E é ou não é? É. Tá vendo? Sônia, pra você eu vou assumir. É ótimo. Tava pintando um clima, ali a cara dela. Tô desconfiada. É, quando ela deu esse olhar, né? Então a gente tá se conhecendo, na verdade, né? 2 meses, Sil. Tá gravando agora, dia 21, ele vai gravar um DVD em Goiânia, maravilhoso, né? E é cantor, né? Você vai estar lá, dia 21, com ele? Claro. Eu vou pra gravação do DVD, sim. Vou acompanhar tudo, tem que ficar de olho, né, gente? Poxa, mas assim, você viveu um casamento muito sólido, você sempre foi muito sincera em relação a isso. Com o término também, você é muito autêntica, né, Silvia? Aliás, é uma característica que a gente pode dizer que é muito sua. E hoje você se sente pronta. Pronta pra estar num novo relacionamento, pronta pra assumir tudo isso. A gente só quer ser feliz nessa vida, né? Mulher, eu não gosto de mentira. Eu não gosto de ficar enganando meus fãs, meus clientes, todo mundo. Minha vida é um livro aberto. Todo mundo pergunta assim, você fala desse assunto? Falo de qualquer assunto, porque o meu passado não me condena, entendeu? Vivi sim um relacionamento de 22 anos, foi maravilhoso, onde eu tive um filho que é minha vida, que é tudo pra mim, onde eu aprendi bastante coisa, só que chegou um momento que não tava mais, que eu não estava sendo feliz, ele também, e cada um tomou seu rumo. Isso faz parte, ninguém é obrigado a viver com alguém não estando mais contente e feliz, né? Desculpa, eu só quero um selinho dos dois. Ele é da Folha de São Paulo, Sônia Abrão, nosso colega. Quero esse selinho que aquele dia vocês enganaram a gente mentindo que não tava namorando. Pode ver. Isso, Selinho. Selinho. Ai, meu Deus. Você vai publicar na Folha? Vamos lá. Selinho. Põe na Folha. 1, 2, 3. Sobe o som, sobe o som. Ai, já tá diferente hoje. O óculos. O óculos, né? Aí, selinho. Selinho, tá aí. O namoro assumidíssimo aqui. Falou e acertou na música, Pois hein? é. E a Lady Caldi aí cuidando dos dois agora, né? Pois é. E você sabe que nesse dia foi muito engraçado, porque eu cheguei, lógico, né? A gente saca, a gente percebe. E aí ela tava pegando e falando assim, tipo, dos móveis que tava trocando. E aí eu peguei e falei assim, e quando vocês vão mobiliar a casa de vocês? Aí ela, aí ali ela já se entregou. A gente desconfiou quando ela estava dando entrevista, acho que foi pra Cíntia também. Foi pra Cíntia um olhar. E aí ela olhou pra ele derramando mel, assim, entregou. Total Agora, história, olha né? aí. Então, nada mais justo que confirmasse para a própria Cíntia o que o Felipe falou aqui pra gente. E era isso mesmo, viu? Por falar em casal, Bruna Marquezine já chegou em Paris e já foi vista colada em quem? No Neymar, é claro, não é? O David Brasil, que é amigo íntimo dos dois, está dizendo que eles vão casar sim. Mas quando? Vocês vão ver agora nessa entrevista que ele deu
ao nosso programa também. Eu não sei quem foi que falou com ele. A Cíntia também? A Cíntia trabalha, né? Trabalha muito e trabalha bem. Isso que é importante. Vamos ver agora. Hoje tem David Brasil no A Tarde é Sua e como não amá-lo. Ele é influente, franco, divertido, bate um papo muito especial com o nosso programa e diz mais, hein? Por ele, tem casamentos de Neymar e Bruna Marquezine à vista. Confira. Eu amo a Sônia Abrão. Tá vendo isso, Arleide? Ô, Felipe, gostoso. Tem o Felipe, tem o Thiago, tem o Vladimir. Nossa, você tá bem, hein, Sônia? Você aposta num casamento de Bruna e Neymar? Casamento? Você aposta? Eu aposto, não. Eu não só aposto como eu tô esperando o grande dia que tomara que seja até 2020 no máximo, né, Juninho? Tudo isso? Ela tem uma carreira aqui também, né? Era duro ela abandonar tudo pra morar lá em Paris, né? Ah, não, meu irmão, mas vai e volta. Sem avião, são ricos. Você é um grande amigo, então sortudos também desses todos que têm a sua companhia, tá? Ai, obrigado, amor. Ô, Glória! Ô, energia boa, vibe boa, Sônia Abrão. Pega essa vibe, que aí é bom demais também. Beijo, Sônia, beijo, meninos. Ô, meninos, um beijo, meninos. Tá aí, então, olha, o David Brasil, ele sabe do que ele fala quando se trata, íntimo, né, de Neymar e Bruna Marquezine. Então, ele tá falando que no máximo, até 2020, eles vão estar casados. E ele deixou claro que carreira dela aqui no Brasil não vai ser problema, né? Que ela vai e volta, ou ele vem também quando der pra vir. E ela, tanto que ela tá escalada pra próxima novela das 9 aí, isso já existe. Então, ela tem que aproveitar bem as férias, que depois recomeça, Você viu que o David ficou sacudido, né? Com a plástica. Tá lindo, né? Com o short. Rejuvenesceu mesmo. Tá um bem. menino, o menino. Ficou muito boa a plástica, né, Felipe? A Cintia, não, eu quero mandar um beijo. Olha ele lá. Gente, lá. falar nisso. Ficou ótimo. Até o padre Fábio de Mello entrou nessa história dos memes pra vocês. E Tami, você viu Tami de maiô? O Otaviano também fez. O Otaviano também fez. Vamos mostrar aí antes de você comentar, Felipe. Vamos ver. De Tami tem 2 fotos também muito engraçadas. Padre Fábio de Mello, não se assustem. Ele não fez essa montagem do maiô. É uma outra história que ficou bonitinha também. Eu queria ver do padre. Ele não fez a de maiô. Ele fez uma outra montagem com Bruna lá na Grécia, mas mais comportada. Você tem aí a de Tami? Da Tami, ó. Aqui, ó. Olha a Tami. Aqui, ó. Vamos ver, dá Essa pra é de mostrar? Tami, ó. Que barba. Já não orna mais esse corpo, viu? Pois é, né? Não tá matando saudade não do corpo de mulher, tá? Só tá fazendo a brincadeira. E o corpo é da Bruna Marquezine e todo mundo colocou o próprio rosto em cima da foto. A culpada quem foi? Tata Werneck, começou com essa história. Hoje o padre ontem, na piscina? Né? O padre não tá na piscina. O padre? Só tem essa foto de Tami aqui, ó, que eu não entendi nada. Será que Tami pode ser uma das próximas contratadas do SBT para fazer novela com Dona Iris Abravanel? Olha, seria muito legal, né? Eu adoraria ver. Olha aqui, a gente mostrou essa também, de Tami, de frente. Mostrou também essa? Deixa eu ver aqui. Mostrou também, né? Bárbaro. E tem, tá bárbaro. E mostrou, vão mostrar as outras também, inclusive a do padre Fábio de Mello. Sabe que o pessoal ficou me perguntando, olha só como o povo é doido mesmo. Por que é que o comandante Hamilton, vê onde nós vamos parar? Da Grécia nós vamos para Barra Funda na Record, né? Por que o comandante Hamilton nunca tira o boné? Eles querem ver o comandante Hamilton sem o boné. Gente, não é verdade. Eu já vi o comandante sem o boné, você já não viu? Ele é careca? Já vi. Você já viu? Não, ele e o Belmarque são 2 pessoas que escondem o cabelo. Gente, vai dar um jeito de vocês verem. Aguenta aí, viu? Eu quero ver. Bom, vamos voltar. Epa! O que foi, diretor? O comandante Hamilton me ligou. E aí? Por quê? Pediu pra gente não revelar o segredo dele. Diretor, uma não conta qual é o conselho, o outro a gente não pode mostrar sem boné, eu vou mostrar. Por que ele pediu isso? Olha lá, você... tá vendo? Tá vendo? Vai poder ou não vai poder? Olha, ó, ele some.
Faz a nuvem andar, né? E agora? E agora? Tira a nuvem. Olha lá, lá. Aí, vai nuvem. Vai nuvem. Vai. Pra lá, pra lá, pra lá. Deu pra lá. pau no computador? Vai, tá, vai. tá bom, tá bom. Deu pau no Deu tela computador. azul, vira. Acredito muito. Um pouco mais aqui. Vai, aqui. Vai, vai. Tira. Sai daí. Sai. Aí foram perguntar no seu Instagram? Mas vai ver que a nuvem tá cobrindo o boné. Não, Se ela aí sair tá, daí, tá vai sem. ter boné por baixo. Não Tá vai, sem. não? Tá O que sem. foi que você falou? Foram perguntar no seu Instagram por que ele não tira o boné? Por que ele nunca tira o boné? Quer ver o comandante Hamilton sem boné? Nem o Bate pediu isso pra ele no Cidade Alerta. E a nuvem tá aumentando, tá vai chover. Tira aí. Gente, ó, o que é agora? E agora? Ô, Sônia Abrão, enquanto não tira a nuvem, Fala. olha quem foi pra Grécia também. Quem? Olha aí. Olha! Ficou muito bom, eu quero essa, eu quero. Vou Olha, postar. Sônia Gente, Abrão. que montagem linda. Você foi mesmo, hein? Adorei, viu, gente? Chegou chegando. Não conheço a Grécia, estou conhecendo agora. Mas eu quero ver do Padre Fábio. Quem fez essa? Você? Não, foi um rapaz chamado Tiago, ele mandou pra mim aqui. Tiago 84, até Thiago agradecer. 84, olha, ficou ótima, viu? Adoro montagem, eu amo montagem. Se não Ficou fosse o muito maior, legal. eu diria que é a própria Sônia Abrão. O maior era preto, esse é branco. Muito legal. Agora, cadê o padre? O Padre Fábio de Mello? Cadê Aqui, a ó. montagem do padre? Ah, não. Aqui, esse Ah aqui, lá, ficou muito bonitinha, vai, gente. Ele ainda fala que o pé tá pelando lá, porque tá muito quente, ele tá descalço nos degraus de pedra. E a Não Bruna é falou, isso? vamos, acelera, porque eu tô Bru, queimando o pé. me espera. Aí ele... É isso, É. Bru, me espera. Aí ela respondeu, tá lá embaixo. Ela respondeu. Olha lá, ele tá atrás, fazendo de conta que tá subindo atrás dela, olhando para aquele mar azul, azul, azul. Tô né? descalço e o pronto. chão tá pelando, diz a Bruna Marquezine. Vamos Ah, rápido. foi ela que disse isso. Vamos rápido e tudo bem. Entendi. Só que a Ficou muito Xuxa também legal. entrou e comentou. É mesmo? No próprio Ah, Instagram do padre. Qual aqui, ó. Xuxa? Meneghel. Ah, tá. Aqui, ó. Olha o que a Vamos ver. Xuxa falou, ó. Cadê? Cadê a Xuxa? Aqui, ó. Ah, cara, na boa, imagina o padre nesse lugar. Mas antes dele ir com você, tem que viajar comigo. Ah, estão disputando o Olha o que ele padre respondeu. agora. O que ele respondeu? Pra Xuxa. Cadê? Irmã Gracinha, leve eu pra Disney. Muito legal O padre isso, foi todo muito encapotado legal. pra Grécia, né? Que de foi? blusa de comprida. É, padre, meu Não filho. pode? Aliás, por falar no padre, ele faz uma participação especialíssima hoje na volta de Simária aos palcos, no show de Simone e Simária. E vai ser logo na abertura e disseram que vai ser uma coisa emocionante. Imagino, todo né? um show, Na né? coletiva, elas ainda falaram dessa abertura, a Simária falou mais, que vai ser emocionante, que eles bolaram. E o padre é um padre cantor e muito bom, então vocês imaginam que vai rolar lá, né? Só espero que ela não dê risada do padre, assim como ela deu do fã, que a presenteou com o desenho e ela desdenhou o fã. Foi uma coisa muito... Eu vou botar ele na Né? geladeira. Poxa. Hoje, Ai, eu não sigo artistas internacionais. Hoje é a volta da Simária, tá entendendo? Mas eu Depois adoro de um dupla. período super difícil. Dá pra você deixar eu falar isso amanhã? Amanhã? Deixa ela trabalhar. Hoje ela tá emocionada. É uma volta muito legal. Mas não né? Era uma desdenha coisa. do fã, não Amanhã pode. você fala tudo isso, eu vou achar super válido. Hoje Dá um não. ingresso pra ele. Agora você também. O negócio do Safadão fala que é um vendido por causa do ingresso. Agora vem, toma um ingresso. Dá um ingresso pra ele. Vendido. Mas estudante não Você não pode vai pagar no show meia. hoje? Do quê? Do Simone Da Simária? Simária? Não vou. Ô, Simária, ele paga meia, né? Sindicato. Ó, vocês são... Sindicato. Ué, um dia de cada um aqui, sempre sobra só pro Felipe, né? Vai falar. Hoje Dani. caímos na pele do Thiago. Não, olha, vou falar. As coleguinhas. Você tem toda a razão, mas amanhã você vai falar nisso, tá bom? Tá, amanhã. Então, combinado, tá certo? Assiste o show, né? Eu Vê também a fiquei com live aí, que muita ela vai- pena do rapaz, fiquei. Mas hoje a gente vai cuidar muito bem da Simária, porque ela tá porque voltando, hoje não é, merece. Flávio? Não, hoje ela tá voltando, tá todo mundo ansioso, né? Hoje e a ela gente também. vai poupar.
Então hoje a gente vai... Mas amanhã, se eu vier, a geladeira vai. Ah, se vai. Ela foi de chega. moto aí nesse dia? Por quê? Porque chegou com esse óculos, aí ela esqueceu de tirar, né? Ela não estava maquiada, não precisa. As duas são muito lindas, São né? bonitas, mas Elas esse são óculos na muito coletiva, lindas, fechado. Kardashian, né? Kardashian. Ih, meu Deus, olha, contém o ranço, Sou por favor. Kardashian. Só hoje. Lá na minha rua tem só a Kim hoje. Cadarço. O que é? Na minha rua tem a Kim Cadarço. É famoso. Bom, voltando aqui para nossa mesa. Ah, o comandante, vocês vão deixar? É mostrar? isso, Sônia Abrão. Cadê o comandante? Certo. Cadê o comandante, Ninguém merece ficar com gente? essa Mas você não vai abalar uma amizade com ele de mais de 20 anos? Mais de 20 E anos. será que ele não ganha um cascalho com esse personagem aí com chapéu? É, porque no Ele chapéu não é tá o logotipo personagem. dele. Ele é um super Não, piloto. ele é um profissional que a gente admira muito, mas às Muito. vezes ele lá com o chapéuzinho dele é um negócio registrado, uma marca, né? Vai saber. É, e mulher tem fetiche com essas coisas de uniforme, né? De você vai acordo com a tirar? profissão. O pessoal gosta. se fica feio, a hein? beça. Olha lá o chapéu, não ó. tem jeito dele ficar feio. Ele é um comandante gato, sempre foi. Eu acho. Não, hein? E olha que a Sônia Abrão quase aprendeu a pilotar ele. Com ele. Não, se deixar ela do helicóptero, ela pilota. Você já imaginou? Eu acho que ela pilota. Sônia Abrão ia pra Grécia de helicóptero. Vamos parar só pra abastecer Ai, no gente. Paraguai e volta tudo, Aham. sobe. Eu acho que era efeito da altitude que eu ficava pensando nessas loucuras. Não dava, gente. Mas é que né, parece tudo tão simples lá em cima, tão fácil. E o comandante sempre foi tão competente. E eu lembro que naquela época ele era instrutor de muita gente no próprio SBT. E era uma coisa muito legal. Eu falei, eu também vou, parece um fusquinha no ar, eu consigo, né? fez Mas curso? aí, eu não sei se o Gugu fez curso, eu não sei. Eu Porque não toda hora ele lembro. ficava chamando, vai, comandante Hamilton, Sônia Abrão. Eu não lembro. Como a gente levantava voo lá do próprio SBT, que tem ele ponto, né? Aí parecia tudo muito Eu simples. acho que ele tem curso sim, porque é o helicóptero do Gugu, lembra? Se é dele, ele tem que saber mas usar. só a gente voava, né? Ele não. 3 horas sobrevoando São Paulo, para entrar 2 minutos no ar. Era muito legal. Ô, Gugu, Mas você eu judiava amava. da Sônia, Eu hein, amava. Gugu? Não, mas assim, quando você tinha que seguir artistas que estavam chegando, aí era direto ao vivo, aí você ia seguir a Thalia. Veio Aquela época do Carandiru, quem tava? Eu. Sério? Sério. Foi naquela época da Simone? Não, a Simone não era nem nascida. Não, a época que a Thalia veio. A Thalia que ela tava em cima daquele gol lá. Não, em Foi. cima do prédio, assim, que ela saiu depois em cima do prédio do SBT, assim, do lado. Não, ainda da Thalia não foi na sede nova, ainda Não, foi peguei na Taliba. na Taliba mesmo, exatamente. Que o povo tava tudo lá, Thalia. A gente veio do Transamérica, onde ela estava hospedada, seguindo por toda a Marginal, aí deu um vendaval, a gente ficou sobrevoando o Rio Tietê, ou Pinheiros, eu não lembro qual, e o vento fazia assim com o helicóptero para lá, para cá, Deus. e a Thalia atrasada, o carro indo bem devagar para o povo poder fazer lembro. tchauzinho para ela, e a gente lá e para cá, foi muito louco, gente. Ó, um dia eu escrevo um livro contando as aventuras, porque era tudo muito engraçado. Não, mas vamos tirar realmente. agora a nuvem. Mas vamos lá, comandante Hamilton é o nosso assunto, com boné, sem boné, eu acho que ele é gato do mesmo jeito. A Sem mulherada eu acho que não vai gostar, hein? Por quê? Ah, tem gente que tira o chapéu e fica feio. Não é chapéu, é O boné. o boné. Chapéu é em outro lugar, meu filho. Ô, Sônia, mas você já viu ele sem. Você já viu Sem ele o quê? Sem o boné. Sem o boné, Sônia tá. Abrão. Sem o boné. Vamos mostrar? Então vamos mostrar, ué. Vamos lá. Tira! Ai, meu Deus Tira! do céu. Cabeludo, careca. Tira, não é tira. Eu acho que careca? não tem nada Tira. ali, hein? Careca. A nuvem tá indo aí pro seu lado, ó. Tá aí. Comandante Hamilton, bonito? Ah, Ele tem cabelo. Bonito, ele tem cabelo. Aí vocês param de dizer que ele é careca, por isso Viu? que ele não tira o boné. O boné faz Olha lá, parte aí viu, o Felipe do fala que é uniforme. implante igual o Bel. O que é? Tem cabelo, sim. Ah. É É cabelo. por que você estava rindo? Não, eu não tava rindo. Era trufa, ó. Era trufa. Eu achei a testa dele um pouco grande. Ah, tá bom, tá Tem nada. bom. Não, mas ele é bonitão, comandante. Ele é mesmo. Ô, Sônia, falando nisso,
Acabei de receber alguns nomes da lista também dos padrinhos da Nicole Baus daqui a pouco. E o casamento da Camila Queiroz também vai falar hoje? Vou falar daqui a pouco. E daqui a pouco vamos falar do filho do grande Otelo, encontrado nas ruas, morando nas ruas. Não é o Pratinha, né? Não é um outro irmão. E como é que a família vai ajudar agora? Daqui a pouquinho a gente fala, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa conversa. A gente vai falar do filho do grande Otelo. Filho de grande Otelo, o ator está morando na rua. A gente deu essa notícia ontem através da coluna do Anselmo Góes no jornal O Globo, não é? E hoje ele colocou a correção, porque a notícia de ontem dava conta que seria o José Prata, o Pratinha, que estaria morando na rua, perto do Hotel Serrador, no centro. Há um tempo ele morava dentro de um carro em Copacabana, né? E agora ele corrigiu na edição de hoje, então a gente corrige aqui também, que o filho do grande Otelo, que está morando na rua, perto do Hotel Serrador, não é o José Prata, não é o Pratinha, é o Carlos Sebastião Vasconcelos Prata, e não o ator José Prata, o Pratinha, como foi publicado e como nós também falamos ontem aqui. A nossa produção, o Robson, foi você, né, Robson, que conversou com o Pratinha hoje. E ele estava dizendo que sim, já desfez o engano, tudo. Aí a pergunta era, e como é que você vai ajudar o seu irmão, a família vai ajudar o irmão? E o que o Pratinha estava explicando para a nossa produção, através do Robson Caproni, é o seguinte: o irmão, ele tem problemas com alcoolismo, ele está com problemas também emocionais, desequilíbrio psíquico, por isso que ele está na rua. Primeiro, precisava localizar, eles não tinham conseguido ainda. Agora já tem a localização, não é? Através da coluna do Anselmo Góes. Pode ter errado o nome, mas prestou um grande serviço, porque é uma localização que eles estavam precisando, né? Ter. E a partir disso, aí sim, eles vão recolhê-lo, levar para uma clínica, ver o que pode ser feito por ele, porque estava desaparecido, assim, estava sumido, na verdade, não é? E o pessoal já sabia que ele estava com problemas. E para localizar o Rio de Janeiro, é uma cidade imensa. E agora, com a localização, eles pretendem fazer esse tipo de coisa, tá certo? Então, é isso. Ele disse que, olha, desde essa nota ontem, o telefone dele virou um inferno. O mundo ligou para ele, né? Ligou querendo saber direitinho a história e tá nesse pé. Assim que localizarem, levarem para uma clínica, a gente também conta aqui para vocês, tá certo? Casamento de Camila Queiroz, quem vai falar? Pois é, o quê? Brão. Diga. Ontem, nossa, todo mundo parou, né? Ninguém sabia se ia para Jericoacoara, se ficava no Rio, vou para São Paulo, vou para o aeroporto, para onde que eu vou, hein, gente? Tá dando 5 horas da tarde, ninguém fala nada. Cadê o casamento? E aí, cadê o casamento? Enfim, e deu todo esse bololô. Bom, na verdade, o casal Camila Queiroz e Kleber Toledo, eles casaram no dia 16 de junho, no civil, né? Que foi aquele casamento que nós mostramos aqui. E daí ficou agendado para o dia 25 de agosto. Dia 25 será a data oficial do casamento da Camila Queiroz com o Kleber Toledo em Jericoacoara, no Ceará. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram o Essenza Hotel, que é um luxuosíssimo. É o mais caro de lá. É o mais caro de lá? Você conhece? Você já esteve lá? Olha, eu não fui. Por exemplo, esse hotel. Ele fica no Parque Nacional. Ele fica no Parque Nacional. Cada apartamento do hotel tem uma piscina própria. Para você ter uma ideia, é R$ 1.500 a diária nesse hotel. Nossa, é muito barato. E eles vão hospedar. Olha que coisa linda. Não, é maravilhoso. Eles vão hospedar. Comum, né? Essa daí que tem até uma jangada que você vai andando. Nossa, porque ela é imensa. Eles vão hospedar, Sônia Abrão, 300 convidados. 300. Estão me falando que a Camila Queiroz está bancando tudo isso? Eu não sei, não. Eu não acredito. Eu acho que isso tem um dedinho aí de uma permutinha, alguma coisa do gênero. Tenha, né? Que tem, mas... E aí, olha, não, o hotel é lindíssimo, gente. Lindíssimo. Maravilhoso, lindíssimo. olha. Dá para chegar de helicóptero. Isso,
Quer dizer, eu acho que o povo que vai pra lá só chega de helicóptero, né? Tem que ir com um carro grande, que tem tração 4x4, senão você não consegue chegar. Exatamente. E além disso, assim, eles não querem presente, Sônia Abrão. Eles não pediram presentes, não querem saber. O que eles querem é que os convidados, eu achei isso tão meigo, eles querem que os convidados, cada convidado, escreva uma frase e levem pro casal. Qual que você escreve? De presente uma frase de amor? Oi? De presente é uma frase de amor, é isso? Uma frase e levem pro casal, assim, tipo, deixem uma frase pro casal. Eu mandaria a fidelidade, lógico, sempre, eu acho que é o que vale. Ideia fixa. Fidelidade eu acho que é o que vale, né? A gente tem que ter. Eu tenho uma frase. Ai, meu Deus, o que veio aí? Anota aí. Fala, que nós vamos anotar. Não pode pelo horário. Tá bom, não pode pelo horário. Eu vou falar uma coisa, assim. É só para eles pararem de mentir, tá? Como assim? Quem parar de mentir? O casal. Porque eles não querem, verdade. né? Aliás, deixa eu falar uma coisa, porque a Camila andou por aí nas redes sociais dizendo, mas como? Alguém falou isso? Porque não era isso e não sei o quê. De novo, a culpa vem para as costas da imprensa. Então, vai brigar com a sua própria emissora, porque foi de lá, né, um boletim da casa, que surgiu essa data de ontem, que o casamento seria no dia 8 de agosto. Tá lá. Camila Queiroz fala sobre preparativos para casamento com Kleber Toledo. Sou uma noiva que está fazendo tudo, né? E aí a data, olha aqui, que ocorrerá em Jericoacoara, no Ceará, na quarta-feira, 8/8, que foi ontem. Essa data dada pelo G-Show, que é o site, né, que está com a página do Altas Horas, porque ela ia participar, e é o site da sua emissora. Então você vai brigar lá. Se a Globo não sabe? Se a Globo não sabe, ninguém é que vai saber. Se nem ela sabe que a Globo sabe, que ela nem sabia a data do casamento, então não fica falando da imprensa, vai bater no lado certo, né? Lógico. Exatamente. E aí os convidados poderão curtir e assistir ao pôr do sol. Vai ser maravilhoso, nas gente. dunas de Jericoacoara. Eu acho lindo, realmente, né? Felicidades aí ao casal. Voltando aqui, olha, ontem tem um vídeo, né? Então coloca o vídeo e depois vou passar para um outro assunto aqui. Vamos lá. Gente, tô aqui recebendo um monte de mensagens de parabéns pelo casamento. Falei, gente, eu olhei o meu Instagram, todos os sites, todos os Instagrams marcando que hoje era nosso casamento, porque alguém disse que hoje era nosso casamento, e aí todo mundo replicou, mas é mentira. Então, eu mais uma vez peço, não acreditem em tudo que vocês leem na internet. Porque alguém inventa e todo mundo replica, ninguém confirma, e vira uma bagunça, e vira as pessoas criam expectativa de uma coisa que na verdade é isso aí. É isso aí. Então, a gente vai te passar uma informação mais precisa, que essa data foi dada pelo site da sua emissora, o G-Show. Vai lá conversar com eles. Os outros blogs, não é para acreditar, né? Os outros blogs, todo mundo que replicou a notícia, é porque sempre o que vem da Globo é tido como oficial, né? Então, ninguém vai parar para falar, não. E se você não viu isso na época do Altas Horas, demorou muito, né? Poderia ter consertado essa história há mais tempo. Não é alguém, aquela coisa indefinida que serve para todo mundo. Já que vai jogar o chinelo, joga no alvo certo. Vai lá brigar com a Globo, porque foi de lá que partiu a informação. Mas que é linda, né? É linda, né? Mas ele também, eu acho um casal lindíssimo, assim. E a cerimônia, então, vocês imaginam o que vem por aí. Olha, ontem no Super Pop de Luciana Gimenez, presença de Pepe e Neném. E aí começou aquela conversa sobre sexualidade. E a Pepe, aos 43 anos de idade, confessou que ainda é virgem e que não quer saber de homem. Quer dizer, ela realmente nem nunca tentou outras experiências, não é? Héteros, nada. Ela realmente sempre soube aquilo que ela queria, que era mulher e ponto final. O que vocês acharam disso? Repercutiu em tudo quanto é lugar também, porque né? Como a Camila falou, como replicam, né, a notícia, saiu lá em tudo quanto é
site. PP da dupla com neném diz que é virgem. Como assim? Se ela Aos é casada, 43? né, tal. Mas ela falou que é virgem no relacionamento com homens. Com homens, claro, né? Então, é isso. Ela deixou muito claro. Também a manchete do Fuxico, não é? Ela dizendo isso. As irmãs contaram detalhes sobre o primeiro contato com o século... com o sexo masculino. Olha aqui, na brincadeira da salada mista na escola, quando o menino foi me beijar, eu dei um tapa na garota. Tadinho do menino. Eu dei um tapa nele, quase matei o garoto. Essa é a neném, né? Você viu que elas postaram uma foto que elas estão com outro visual. Não, a neném cabelo. A neném fez de novo o cabelo, clareou, misturou fios loiros com o moreno. Essa é a Pepe que fez o ensaio sensual, o cabelo tá só preto, mas a neném já botou uns fios claros ali no meio que também ficaram muito legais. Gente, olha, a informação que a figurinista Su Tonani, a figurinista pivô da história com José Maier, que acabou provocando o afastamento dele da Rede Globo, vai falar publicamente pela primeira vez no próximo dia 14. Também informação do Anselmo Góes. O caso Zé Maier, diz a nota. Cerca de um ano depois de dar o caso por encerrado, Su Tonani, a figurinista, aceitou falar na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio, dia 14, no evento Mulheres no Trabalho. Em março de 2017, ela acusou o ator José Maier de assédio sexual. Ele reconheceu o erro e pediu desculpas. Será a primeira vez em que Su falará num evento sobre o caso. E aí, vocês imaginam a repercussão que isso vai ter. Quase um ano e meio depois, né, do ocorrido, pela primeira vez, ela vai falar em relação a esse caso, viu? Vamos girar e nós voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa Fofoca de Última Hora, é a história de Adriane Galisteu. Gostei da estreia dela ontem, uma cena até que de bom tamanho com a Cléo, né? E bateram um balão, achei ela bem natural em cena, foi bem legal. Mas agora o pessoal foi mexer no arquivo, encontrou um trecho de entrevista da Adriane Galisteu para Marília Gabriela, dizendo que só voltaria a fazer novela, porque ela fez Chica da Silva, vocês se lembram, se ela estivesse morrendo de fome. Então agora eles ficam jogando isso na cara da Galisteu. O pessoal não tem o que fazer. Essa história de revirar baú é muito chata, né, gente? É outro momento, outra fase da vida, a gente vai se modificando, vai mudando de opinião. Não é obrigada a ficar dizendo a mesma coisa de 20 anos. Pode ser que muita coisa a gente não mude de opinião, mas em muitas outras a gente muda. E pode ser para melhor. Inclusive, o caso da Galisteu, uma tremenda chance. Eu acho que ela vai sair muito bem na novela, pela amostra que a gente teve ontem. Então, dá sossego, não enche a paciência, né? A vida é feita de circunstâncias, né? Claro. Tudo mudou. Mudou e pronto. E uma das poucas profissionais que já trabalhou em quase todas as emissoras, exatamente, né? Band, Gazeta, SBT, exatamente. Globo, E olha, uma grande chance em novela. Vamos nessa, né? Contatos. Obuchicho.com.br. Eu também estou lá no Instagram, no @Vladimir Alves. Pode me seguir lá. Maravilha, Thiago. @Thiago Rocha BR. Thiago com TH, entra lá. Thiago Rocha BR, tudo junto. Vai começar a live das 5. Obrigado. A live das 5, meu Deus do céu. Parece chá das 5 da Rainha da Inglaterra. Britânico. Live. Tchau, Felipe. Fala tchau, querido. Felipe H. Campos é o Insta e Felipe Campos o Face. Um beijo pra vocês. Até amanhã de segunda a sexta. Beijo pra você. Beijo para a trufa, né? Vai. Olha aqui, gente, meu Instagram e meu Twitter, @Sônia Abrão. Só passar por lá que a gente conversa ou não, tá? Amanhã a gente se vê às 3 da tarde com mais uma Tarde é Sua. Beijo, tchau.